minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. É uma honra poder receber a 20ª palestra do CIC Oceanos na sala de âmbito cultural num dia que se assinala o Dia Mundial dos Oceanos. É de facto para nós importante termos estes momentos também na nossa sala de âmbito cultural. Agradecer a vossa presença e também, obviamente, agradecer a presença dos nossos convidados, que muito nos honra, e tenho a certeza que também quem nos acompanha a partir de casa, e esses sim privilegiados porque vão poder ouvir o som do vídeo que tínhamos preparado, mas por algum motivo técnico que ainda não conseguimos decifrar ou resolver, o som não está audível aqui na sala, mas sim a partir de casa. Sem mais delongas, agradecendo e reforçando esse agradecimento à Anice por esta parceria, tenho a certeza que é a primeira de outras atividades que realizamos em conjunto na nossa sala de âmbito cultural, e até já. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Vasco. É um prazer estar aqui na sala de âmbito cultural. Para nós é um privilégio poder transmitir o assunto oceanos aqui nesse centro de alta cultura, eu diria. E eu agradeço a presença de todos. Meu nome é Anice Arruda, eu sou jornalista náutica, fundadora e curadora do Centro de Comunicação dos Oceanos, que é uma série de palestras live stream, começamos fazendo isso agora e presencial, depois desses anos todos, a abordar uma série de temas relacionados com os oceanos, interligando os países de língua portuguesa e tornando Portugal um polo de partilha de informação atualizada sobre os oceanos. Infelizmente, a gente não pôde ouvir aqui, mas aquelas pessoas que vocês viram no vídeo são os padrinhos do nosso Centro de Comunicação dos Oceanos, a começar com os velejadores portugueses olímpicos, Joana Pratas e João Rodrigues, o campeão olímpico brasileiro Torben Grael e o surfista de ondas gigantes da Nazaré, muito conhecido, o Garrett McNamara. E todos eles disseram essa frase: o mar para mim é a frase emblema do nosso centro. E a ideia aqui é mostrar também que eu tenho um especial agradecimento a fazer pela parceria institucional com a Unesco, e justamente no âmbito da Ocean Decade, que esse ano está ainda mais forte com a realização da Conferência da ONU sobre os Oceanos, agora no final do mês. Então, hoje, Dia Mundial dos Oceanos, agradeço o gentil acolhimento e apoio da equipe da sala de âmbito cultural da Corte Inglês e a presença dos nossos oradores, que eu passo a apresentar: a professora Maria José Rosado Costa, professora catedrática aposentada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, atualmente é investigadora do MARE, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e autora dos livros Peixes de Portugal e Estuário do Tejo, sobre o qual a gente vai falar hoje. Também temos ao nosso lado a doutora Joana Raimundo, bióloga marinha e investigadora no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, Divisão de Oceanografia Ambiental. E, a completar a mesa, professor Eduardo Silva, docente no Instituto Superior de Engenharia do Porto e investigador no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciências. Então, vamos começar pela professora Maria José Costa. A autora desse livro é muito incrível.
E o que ela relata nesse livro é ainda mais interessante, porque a complexidade de um estuário, que é o estuário do Tejo, que é considerado um laboratório natural para estudos de alteração climática. E a obra inicia-se com uma referência poética de Alexandre Agnew. Não, Tejo, não és tu que em mim te vês, sou eu que em ti me vejo. E a minha primeira pergunta para a professora Maria José é, para dar um enquadramento temporal, qual é a idade do estuário do Tejo? Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite. É um prazer estar no Corte Inglês, em que nós todos normalmente vimos fluentemente. E queria cumprimentar a Nice, agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas de painel e cumprimentar a assistência que está aqui, que está em streaming. Eu vou propor este livro, realmente foi o último livro que eu fiz, foi um pedido da Câmara Municipal de Lisboa, eu tinha feito há cerca de 25 anos outro livro, e vou passar, se as pessoas quiserem ver, talvez temos aí dois, as pessoas podem ir vendo, se quiserem passar. Obrigada, Lourenço. É Vasco, não é? Lourenço. Não é Lourenço. Não assustei. Peço desculpa. O estuário, as pessoas podem pensar no Dia dos Oceanos, o estuário. Queria começar por dizer o estuário. O estuário são extremamente importantes. Aliás, eu dei o título, pus um subtítulo no livro do estuário, onde o rio encontra o mar. Os estuários são extremamente importantes, então este que é o maior estuário da Europa Ocidental para os investigadores portugueses, alguns que discutem se será o segundo, mas quer dizer, é um estuário com cerca de 320 km² e é extremamente importante atualmente porque muitas das pescas do oceano, então aqui das zonas costeiras, estão dependentes do crescimento nas zonas que se chama de nursery, das zonas de crescimento do estuário. Portanto, eu depois vou responder à pergunta. Eu pareço aqueles políticos que fogem às perguntas, mas não querem comprometer-se, mas não é o caso. O estuário pensa-se que temos de recuar ao fim do último período glacial há cerca de 80 milhões de anos, quando o registro do aparecimento do estuário. É interessante verificar-se que, por exemplo, há cerca de 2 milhões de anos, o estuário do Tejo e o estuário do Sado eram um único estuário, que havia uma saída para o mar na zona da Lagoa da Albufeira. Está claro que os estuários são áreas que estão sempre em mudança, e eu noto essa mudança dos últimos 30 anos. Eu já fiz o meu doutoramento nos anos 70 sobre o estuário do Tejo, fiz em Paris, mas fiz sobre o estuário do Tejo, portanto estão a ver, tem havido um acompanhamento do estuário. Acontece que desde o Paleolítico Inferior que o estuário tem vindo a ser habitado, vê-se nos concheios de Muge, o complexo mesolítico de Muge, que é extremamente importante. É engraçado que é o mais importante da Europa em termos de mesolítico. Eu não sou arqueóloga, mas acho muito interessantes este tipo de estudos, e verifica-se que, por exemplo, o primeiro cão domesticado que há registro encontrou-se nos concheios de Muge. Até há umas jovens que fizeram um filme sobre o animal. E as conchas que estão nesse concheiro, elas são datáveis entre 10 mil anos a 5 mil anos antes de Cristo, e que remetem às últimas sociedades de caçadores e recoletores. E nos concheiros de Muge, além disso, por exemplo, verifica-se que estão a ver Muge, portanto, na zona do Ribatejo, descobriu-se que o estuário ia até ali, eles alimentavam-se de corvinas, encontravam-se, nós conseguimos datar porque aos otólitos, que os pescadores chamam pedras, que é umas estruturas que há nos ouvidos que nós também temos, mas nós somos crepúsculos, eles tinham mesmo
grandes, e verifica-se, pode-se relacionar e verificar que havia imensas corvinas que serviam de alimentação aos restos e corvinas de grandes dimensões. E é importante também notar, por exemplo, no seu livro você afirma que o Tejo é um laboratório natural para estudos das alterações climáticas e é uma zona de transição biogeográfica, né, com floras e faunas específicas. Queria que você mostrasse mais detalhes sobre isso, por favor. Nós realmente nós conseguimos viver numa zona que nós temos até ao estuário do Tejo, agora um bocadinho talvez mais acima com o aumento das temperaturas, é uma zona temperada, clássica, e depois daqui para baixo nós já entramos na zona biogeográfica subtropical. E esta zona subtropical, em termos, é muitíssimo interessante, que nós temos vindo a assistir com o aumento de temperatura aqui no estuário, cerca de 2 graus nos últimos 20 e tal anos, nós verificamos, por exemplo, o sargo do Senegal, como o próprio nome indica, é uma espécie que só aparecia até ao Algarve, agora aparece aqui também. O estuário do Tejo, existem 2 populações, quer a nível de crescimento, quer a nível de adultos, de linguado, um linguado legítimo, outro linguado do Senegal, que são muito difíceis de identificar, vê-se até por uma mancha na uretana, e do ponto de vista de gosto são muito idênticos, do ponto de vista gastronómico são muito idênticos. E é importante também mostrar esse jogo das marés, que tem um poder depurador mesmo nas águas do Tejo, não é? E isso afeta também, como um ciclo de maré, a água doce que entra no estuário e sai com uma salinidade próxima da do mar, porque se para a fauna e para a flora. O estuário do Tejo tem uma característica também muito interessante, que há uma grande entrada de água das marés, há uma entrada enorme de água salgada, que serve também para lavar, entre aspas, o que existe cá. E realmente a água doce ali são zonas muito, muito produtivas. E são zonas muito produtivas, sobretudo devido, por exemplo, às zonas de sapal. Toda a gente conhece certamente o sapal de Corroios, que é bastante, tem ali até o moinho de maré, é bastante interessante de ver. Estas plantas de sapal, que são chamadas plantas halófitas, são plantas que são muito conseguem viver com altos teores de salinidade, são plantas muito específicas, a morraça, etc. E essas plantas têm uma característica também muito interessante, é que conseguem acumular, reter a poluição química, os mercúrios, os metais pesados, conseguem reter a nível das raízes e, portanto, tornam-se extremamente importantes e podem, inclusivamente, há países que, nos Estados Unidos acontece que tem havido e outros países também, fazem a depuração, gota a gota, fazem depuração nas hectares, há hectares com esse tipo aqui. A minha colega de painel sabe melhor que eu essas coisas. É importante também, falando na salinidade, falar justamente das salinas do Samoco, que é uma das únicas que sobrou das 56 salinas centenárias que havia no Tejo. Não é? As salinas, embora sejam um sistema artificial, são extremamente importantes para as aves. E as salinas do Samoco, que algumas salinas continuam a produzir, e vale a pena, se tiverem a oportunidade de ir visitar, que é muitíssimo interessante, e têm, as salinas do Samoco têm, há imensas espécies de aves que nidificam ali ou que passam ali na rota de migração. O estuário do Tejo faz parte da rota de migração de espécies que vêm de lá de cima do norte da Europa para o continente africano. Os flamingos que só passavam agora, até há flamingos que nidificam cá, acontece que nidificam cá em Portugal, e portanto é uma zona também muitíssimo interessante para isso. Continuando ainda com as zonas de baixas de sapal, além das zonas de sapal, as zonas de vaza, quando nós vemos aquela lama toda, achamos isto não interessa para nada, interessa em muito, porque aquelas zonas de vaza
são zonas que são ricas em imensos animais e nutrientes. também. E também, por exemplo, depois também temos os campos as hosteras, as gramíneas, que são plantas que estão submersas, mas que parecem os campos de trigo. São plantas como o trigo, e que são importantíssimos para zonas de crescimento ali. Ali há imensos peixinhos que ficam ali a crescer naquelas zonas. É como se fosse um berçário mesmo, É um berçário, né? exatamente, é o termo, Aí, é berçário. Essa pergunta também era interessante a gente fazer. Quando é que se deu a melhoria das águas do estuário? A partir dos finais dos anos 90 é que começou já estava ficando mais limpo, melhor. Como foi isso? Foi sobretudo a nossa entrada para a União Europeia obrigou-nos a cumprir determinadas regras e construir as hectares, não é? E, portanto, aí também houve um acompanhamento, sobretudo é interessante, a Câmara de Lisboa e a Câmara de Almada nós fizemos sempre na faculdade, continuámos sempre a fazer esse acompanhamento de uma monitorização do estuário ao longo do tempo, e verificou-se realmente que essa preocupação, acabar-se com aquelas grandes indústrias do Barreiro, etc., Atividades industriais. A Expo 98 também obrigou, foi extremamente importante porque obrigou a uma reclassificação e, portanto, sobretudo esse tipo de coisa, e tem-se verificado que realmente o estuário está claramente melhor, embora se mantenham... ainda há poluição, mas também era importante mencionar as estações de tratamento das águas residuais, as hectares foi extremamente importante, porque, como já referi, porque conseguiram fazer uma melhoria enorme das águas do estuário. E também há uma grande sensibilização das pessoas. Antigamente, com os meus pais e os meus avós, eu já sou velhota, era o água vai, as pessoas atiravam tudo para os estuários, atiravam tudo e atualmente isso não acontece. As pessoas há uma sensibilidade muito grande dos jovens e dos mais velhos também. Agora, quais são os problemas atuais do estuário do Tejo? Que a gente ainda tem problemas. Ainda temos problemas, obviamente. Há os problemas, sobretudo, nós consideramos, nós na Faculdade de Ciências, nós trabalhamos em grandes equipes, e nós também até como é que se chama? A Engenharia de Lisboa, o Instituto de Engenharia, não é o Instituto de Engenharia, o EST também, não é o Instituto Superior Técnico, é outro, eu já me vou lembrar, que têm feito estudos também, e que verifica-se que sobretudo, houve uns estudos que se tentou dividir o estuário as zonas de boa qualidade, e só há uma qualidade má, que é o problema da água doce. Atualmente, os problemas principais do estuário atualmente, a meu ver, são a água doce. Isto não é só a meu ver, é a ver dos investigadores, que quando nós deveríamos negociar com os espanhóis a entrada de água doce, não de repente, mas paulatinamente, com regras, e é esse o problema principal, porque a água doce é pouca e de má qualidade. E, portanto, aquilo felizmente que há uma grande lavagem das marés no estuário. Mas também há outro problema muito grave, que é, de repente, há a introdução de espécies exóticas, e no estuário não fugiu à regra. E que espécie exótica é que entrou em grandes quantidades? Entraram a ameixa japonesa, que se fixou, entrou em competição com a outra e está encantada de viver aqui, e é boa para se comer, é ótima também, desde o momento, mas o problema é que nós não conseguimos, eu não percebo o que é que se passa, porque é assim, nós temos a ameixa japonesa, há um problema da apanha a captura ilegal. A captura ilegal, e não só, a captura ilegal também fala-se muito das pessoas ali na zona da agricultura, da comporta e assim, mas não se fala tanto aqui que são nepaleses que são explorados também aqui no estuário do Tejo,
embora extravase Mas está tudo não é? ligado e realmente eles estão ali por vezes com riscos da própria vida, são explorados e estão a apanhar ilegalmente a amêijoa. A amêijoa depois, se nós tivéssemos aqui centros de depuração, não percebo porque é que não se tem, mas os centros de depuração era importante porque a amêijoa é transportada para a Espanha e depois volta para cá depurada. É isso, não é? Agora, tem também uma coisa importante que você mencionava, que é o cuidado artificialização das margens do rio, para não destruir esses habitats, especialmente da flora, dessas pequenas florestinhas que estão ali, não é? E se a temperatura da água aumentar, a gente tem que estar atento a mais espécies não indígenas. E você menciona o tubarão bicudo, que é um predador de topo que já aparece no Tejo. Não, esse ainda não aparece. Ainda não apareceu? Felizmente. Mas é engraçado que nós temos um tubarão que aparece como nurse e como berçário aqui no Tejo, que é o tubarão martelo. Pequeninos, têm aparecido ali na zona do Barreiro e do Montijo, mas são pequeninos e não fazem mal. Mesmo os grandes não fazem mal. Nós temos aqui tanto peixe que eu não nos vou incomodar. Mas relativamente à artificialização das margens, há muitas vezes a tendência as câmaras cortarem a vasa, destruírem a flora para fazerem passeios bonitinhos. Não pode ser, isso tem de haver um bom senso. Obrigadíssima, professora. Foi ótimo ver essa múltipla faceta que o estuário tem, não é? Além que a gente tem que contar também com a questão da navegação constante, que agita as águas, e a questão das dragagens permanentes no leito do rio, que são dois fatores que influenciam todo o ecossistema, vamos dizer, né? Com todo o cenário do próprio estuário, não é? Então, só para terminar, vou só dizer que realmente eu esqueci-me de referir isso, que para mim é um problema também gravíssimo, para mim, para todos, que é a entrada então de grandes paquetes, como agora aquilo, por exemplo, em Veneza já está a ficar regulamentado, não é? Exato. E é um problema também bastante grave e aparentemente nem sequer são pessoas que trazem muita porra económica ao estuário. Bem, eu não me calo, portanto, eu vou me calar. Obrigada, professora. Eu vou passar para a doutora Joana Raimundo agora e nós vamos falar qual era o quadro contabilizado. Nós vamos falar de microplásticos, não é? Plástico nós já sabemos tudo, quase, não é? Está tudo à nossa vista, os sacos de plástico e os demais produtos de tamanho grande, visíveis. Agora, nós temos um outro inimigo, que são os microplásticos, que é uma coisa muito mais complicada de detectar. E a doutora Joana Raimundo é especializada nessa área, está com estudos muito relevantes nessa área. E a minha primeira pergunta é: qual é o quadro contabilizado sobre a presença de microplásticos no oceano atualmente? Muito boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença e boa tarde a todos que estão presentes em casa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, E boa tarde aos dois. Isso é sempre uma pergunta muito difícil porque, como a Anice estava a dizer, realmente quando estamos a falar em microplásticos estamos a falar em partículas que têm tamanhos muito, muito pequenos. Estamos a falar em partículas com tamanhos abaixo dos 5 milímetros. E, portanto, acabamos por estar a falar em fragmentos e em bocadinhos muito, muito, muito pequeninos. Realmente todos nós sabemos que o problema acaba por ser uma garrafa de plástico, mas a verdade é que esta garrafa de plástico, quando entra no mar, passa de um problema a milhares de problemas, porque ela pode fragmentar e realmente dar origem a estes muitos bocadinhos de plásticos e estes microplásticos que existem. E depois um grande problema que ainda temos atualmente é que ainda não conhecemos de todo o processo que decorre no ambiente, portanto, desde a entrada, desde a fragmentação e desde o transporte destes microplásticos no ambiente. Pois. E, portanto, ainda existe esta lacuna que pronto, que não... E pelo que você já tinha mostrado nos seus estudos, é só menos de 10% do plástico que entra no oceano pode ser contabilizado. Verdade, porque atualmente com tecnologias que nós temos, nós ainda não temos capacidade de conseguir analisar todo o range de tamanhos de plásticos que existem no ambiente. E, portanto, ainda é uma percentagem muito pequena. E esse destino do plástico da terra para o fundo do mar e o impacto ecológico que isso pode ter, não é? Certo, porque depois nós temos todo o processo que pode decorrer desde a presença deste plástico
na superfície do mar até realmente ele vir depositar no fundo do mar e todo o problema que decorre desde a superfície da coluna Até o d'água fundo. até realmente quando chega ao fundo. Vamos falar do projeto HOTMIC? Ótimo. HOTMIC. Como brasileiro eu falo o H como um R, né? Então, o HOTMIC do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, qual é o objetivo e como é que ele funciona? O OTMIC é um projeto que está associado a uma plataforma intergovernamental que é o JP Oceans, que basicamente ajuda a estudar estes temas que hoje em dia são necessários para a sustentabilidade e para o bem-estar, digamos assim, dos oceanos. E é financiado pela FCT. E basicamente a ideia deste projeto é realmente tentar colmatar estas lacunas que vos estávamos a falar um bocadinho anteriores, que é o projeto tem como objetivo avaliar e tentar identificar o transporte destas partículas, quer horizontalmente, portanto, de terra para o mar, quer verticalmente, portanto, esta deposição que estávamos a falar. E profundo, não é? Até ao fundo, e portanto nós queremos tentar avaliar realmente e reconhecer quais são esses processos que decorrem, o que é que leva à deposição destas partículas, e também temos um passo aqui que estamos a tentar, que acaba ainda hoje em dia, ainda é muito difícil, que é tentarmos agora avaliar as partículas mais pequenas. Portanto, nós não queremos estar só nas partículas maiores, nós queremos tentar avaliar partículas já muito pequeninas. Portanto, estamos a falar de partículas abaixo dos 10 micras. Portanto, são coisas muito, muito, muito pequeninas e que metodologicamente ainda é muito difícil. E a área principal dessa atuação do projeto na Europa Ocidental seria o Giro do Atlântico Norte. Verdade, o que nós estamos também a tentar é perceber, portanto, quando há esta entrada de terra para os oceanos, não é? E quando há esta acumulação nestes giros que toda a gente conhece, os giros do lixo, as ilhas de lixo que falam, não é? Nós queremos tentar perceber quais são as zonas de maior input, de onde é que realmente esse lixo está a vir, para tentar, com um modelo, mais tarde, conseguirmos perceber quais são as principais fontes, quais são as principais costas que estão a fornecer, digamos assim, microplásticos e plásticos para estas zonas, para podermos identificar depois e tentar mitigar de algum modo essas... E o principal é saber esse mecanismo, é porque só sabendo como é que eles se comportam na água é que vai se poder desenvolver eventualmente tecnologias para capturá-los, não é? Verdade, porque também não há um conhecimento ainda de quanto tempo um plástico está na superfície, ao fim de quanto tempo ele vai para o fundo, não há... Como é que ele se degrada? Não há ainda. Pois. Nós sabemos quais são os agentes que já são reconhecidos como sendo os agentes que degradam os plásticos e que fragmentam os plásticos, portanto, o sol, a temperatura, exato. a própria agitação do mar e etc. ajuda a fragmentar estas partículas. No entanto, ainda não conhecemos de todo depois todo o processo que leva à deposição e mesmo à dispersão destas partículas pelo oceano. E aí, qual seria a proporção do plástico produzido e descartado, segundo os estudos realizados desde 1950? A verdade é que a quantidade de plástico que usamos e que temos a nosso dispor, que é desde os anos 50, tem vindo a aumentar terrivelmente, não é? Eu muitas vezes, quando fazia apresentações, mostrava duas fotografias em que tinha uma cozinha dos tempos de 1950, 60, que eram as latas, não é? Que se usavam muitas latas das bolachas, as latas... E hoje em dia tudo isto foi substituído por plástico. E, portanto... E o que é conhecido neste momento e o que está estimado é que existe uma produção de cerca de 368 milhões de toneladas de plástico por ano. E que só é menos de 10% deste plástico é reciclado. O que quer dizer que temos uma parte muito grande que está disponível realmente para entrar no mar, não é? E para depois seguir todo este processo que estávamos a falar. E, portanto, estamos a falar, o que está estimado nos últimos estudos é que cerca de 14 milhões de toneladas por ano entram no oceano. E, portanto, temos todo este... E há até uma previsão que essa entrada acumulativa aumente mais que o dobro na próxima década, não é? Sim. Também já temos algumas diretivas que nos estão a ajudar a tentar perceber realmente e avaliar e monitorizar todo o ambiente. Por exemplo, a DQM, que é a Diretiva 4 de Estratégia Marinha, que é uma diretiva que tem um dos objetivos é realmente avaliar esta parte do lixo marinho, em que nós sabemos que 80% do lixo marinho é plástico. E também já saiu a diretiva, por exemplo, para os plásticos de uso único, não é? Portanto, tentar minimizar esta utilização. Está havendo alguma consciencialização, né? Fora realmente também
a ONU, que estabeleceu os vários objetivos sustentáveis de Sem desenvolvimento, dúvida, não os é? E que temos 14. o 14, que realmente tem como Exatamente. objetivo a redução do lixo marinho. Exatamente. E hoje, o que se sabe sobre as características e o comportamento desses detritos plásticos no mar? O que nós sabemos é que o plástico é constituído por diferentes polímeros, digamos assim. Este plástico não é igual a um plástico de um tupperware, não é igual a um plástico de... São diferentes, todos eles têm um constituinte diferente, são diferentes. E, portanto, eles acabam por ter uma flutuabilidade, uma densidade completamente diferente quando chegam ao mar. A maior parte deles, eles flutuam. Portanto, por isso é que nós acabamos por ver quase sempre o plástico a flutuar e ainda há pouco estávamos a falar sobre isso. Por isso é que hoje em dia se está a usar muito os drones para fazer os estudos E para localização para tentar até, localizar não é? o lixo que está à superfície. Exatamente. O problema é que realmente estes plásticos vão se degradando e quando se degradam acabam por começar a decair. Você disse também, né, que há muito poucos estudos que quantificam os detritos plásticos em diferentes profundidades da água, o que é uma grande lacuna no conhecimento e nos Sim. esforços, né, para monitorar e mapear. E os dados do mar profundo, Esses seria então são muito além dos difíceis. 1000 Trabalhar no metros, mar não é? profundo é muito difícil Imagino. por si e, portanto, ter amostras em que tenhamos alguma confiança e consigamos chegar a um valor. E equipamento. Sim. Trabalhar no mar profundo ainda E hoje recursos. é... E recursos. E recursos principalmente. Sim. É mais fácil ir a Marte. E, no entanto, você fala, né, que os microplásticos já foram detectados em núcleos de sedimentos no Ártico, no Atlântico Norte e no noroeste do Pacífico. Sim, é verdade. O Mediterrâneo tem sido identificado, mas não é só para aqui, não é só para os microplásticos. É para contaminantes, tudo, tem muito lixo. Acaba por ser ali muito fechado. E, falando nessa distribuição tão vasta, né, como esses detritos plásticos se espalham no oceano? Lá está, isso é um dos assuntos que está a ser muito estudado e o OTMIC tem, lá está, desses objetivos, mas os plásticos acabam por ser arrastados um pouco pelo vento, pelas correntes que nós temos, as correntes costeiras acabam por apanhar estes plásticos que entram no mar e, através destas correntes e através dos eddies, que são os tais giros que o oceano tem, acabam por concentrar este plástico e formam os que nós chamamos no nosso dia-a-dia os hotspots, portanto são aqueles locais de grande acumulação. Pois. E, portanto, as correntes acabam por ter muita importância no transporte destes microplásticos. É conhecido, por exemplo, que da costa americana até Portugal. Sim. Isso, e, portanto, são anos de travessias em que o plástico se vai degradando, em que vai perdendo peças, portanto, de certeza que o plástico pode ter saído assim e chegado bem mais pequeno, não é? Exato. Mas realmente a verdade é que eles têm esta capacidade, eles conseguem atravessar porque vêm com as correntes. E vêm com as principais correntes do oceano, né? E esse quadro também leva a uma pergunta fundamental. O que é que aconteceu com o plástico perdido? Não contabilizado, né? Para onde foi? A verdade é que lá está, realmente, como dizíamos, é menos de 10% que está contabilizado. Ele é perdido de várias formas. Ele é perdido entre as correntes, não é? Que acaba por dispersar tanto que nós não estamos em todo lugar. É perdido também um pouco pela tal fragmentação e ele começa a ser tão pequenino que acaba por ser muito difícil nós conseguirmos encontrar e detectá-lo com as metodologias que temos atualmente, não é? E acaba também porque temos todos os organismos que vivem na coluna d'água, não é? E que vivem com os microplásticos e que acabam por também ser eles próprios um transporte, não é? Da superfície para o fundo e mesmo quando acabam por se alimentar, acabam por ingerir e fica lá dentro, portanto já retiraram uma parte da água, portanto todos estes, e depois os sedimentos acabam por ser um ponto em que realmente... E houve uma descoberta recente que você menciona no seu estudo que indica que o zooplâncton gelatinoso também pode desempenhar um papel importante. É porque os organismos gelatinosos acabam por ter um muco e que ajuda a agregar. Estas partículas e, portanto, acabam por transportar com eles tudo isso. E há pouco tempo saiu também um trabalho muito interessante que relacionava já a presença destes microplásticos, lá está, em profundidades muito grandes, porque nós temos uma coisa que é muito conhecida, que é a chamada neve marinha, que tem a ver com a matéria orgânica que
que é produzida cá em cima e que Que vai decai. decaindo e que vai chegando ao fundo do mar a profundidades muito, muito grandes. E hoje em dia, em estudos que têm feito sobre essa neve marinha, porque é importante em termos de transporte, digamos assim, Claro. de material da superfície para o fundo, já começam a detectar a presença de microplásticos e, portanto, lá Também. está. Já há aqui também um transporte. E esse trabalho que a doutora Joana está fazendo nos Açores, temos até um vídeo para mostrar que utiliza. Podia falar um bocadinho de como E o que temos feito tem sido tentar avaliar, lá está, a entrada de microplásticos na costa, na costeira oceânica, bastante nutrientes, automaticamente o que está a fazer é aproveitar todas as partículas que estão na superfície e depois de termos uma zona que é selecionada, previamente selecionada por nós, este arrasto é feito com uma velocidade certa, com um período de tempo certo. Tudo o que é coletado nesta rede nós depois filtramos e depois em laboratório vamos identificar todas as partículas que lá estão para tentar depois dar uma ideia realmente do que é que temos em termos de quantidade. E neste caso, normalmente quando fazemos estas avaliações, o que nós determinamos é o formato do microplástico, se é um fragmento, se é uma fibra, a cor, que é importante depois também muito em termos biológicos, etc. A quantidade, como é lógico, não é, que nos interessa. E, portanto, tudo isso é avaliado para depois conseguirmos ter uma ideia do que é que estamos a ter de input, digamos assim, de entrada de terra para... Perfeito. Olha, perfeito. E queremos ver mais os resultados, a parte matemática depois dos Daqui a 15 resultados. dias estamos lá outra vez. Maravilha. Eu passo agora a falar com o professor Eduardo Silva, que recentemente participou num consórcio de investigadores portugueses que criaram um sistema fantástico, que é capaz de trazer espécies marinhas vivas do fundo do mar e num ambiente que é uma câmara hiperbárica. O projeto se chama Hyper-Sea, não é? Hyper-Sea. Eu já estou no hype. Então, você podia contar em detalhes como é que funciona esse sistema hiperbárico? É simples, não é? Toda a gente entende que se os seres vivos normalmente vivem em pressões muito elevadas, vamos supor 70, 80, 100 atmosferas relativamente à Terra, eles quando chegam à superfície têm tendência a implodir, não é? Porque não têm pressão, estão habituados a ter muita pressão, e os seres vivos quando chegam à superfície normalmente quando são capturados, toda a gente se lembra quando vai ao mercado e vê o olho do peixe-espada, não é? O olho fica assim arregalado porque rebentou, não é? Porque ele normalmente eles de vez em quando vêm à superfície, mas estão sempre em grandes pressões. Portanto, para fazer o estudo desses seres vivos, normalmente estuda-se muito pouco quando eles à superfície ou na bancada só conseguimos trabalhar com eles mortos. Portanto, há necessidade de trabalhar com essas espécies em melhores condições. Portanto, e os biólogos marinhos, né, fizeram o desafio de criar esse sistema, justamente. Não, isso foi o resultado. Esse é o resultado. Isto foi o resultado, eu depois posso explicar. Isto é o resultado da preocupação, claro, e das questões que nos foram colocadas pelos biólogos marinhos, e, por assim dizer. Mas eu sou tecnólogo, não sou biólogo. Vamos falar dessa câmara, justamente. Essa câmara, esse sistema hiperbárico, é capaz de recolher animais a praticamente 1000 metros de profundidade e mantê-los vivos e trazê-los e transferi-los para outra câmara aquário. Portanto, à superfície há uma câmara aquário que mantenha a pressão e as condições ambientais da captura. Ok. E essas primeiras demonstrações dessa tecnologia ocorreram agora, 23 de abril, a bordo do Mário Vivo, né? Isto foi um projeto em que aqui os biólogos foram quem especifica, quem cria o problema, e nós fomos fazer o primeiro resultado, a primeira resolução deste problema. Apresentamos uma solução. Já houve grupos de investigação mundiais que apresentaram soluções, não desta dimensão, mas
braços a aspirar, braços robóticos que aspiravam para câmaras hiperbáricas pequeninas, Sim, mas estavam muito limitados na sua dimensão. claro. E nós fizemos aqui a primeira experiência da mesma câmara servir para colocar no fundo e esperar que os bichinhos entrem, ou colocar nas traseiras de uma câmara, de uma rede de arrasto, para, na zona mesoplágica, capturar espécies na zona mesoplágica. Tipo a pescar mesmo. Para pescar. Né? A pescar. Para pescar. Portanto, e este foi a primeira, e fizemos o primeiro ensaio. Correu, felizmente, contra o costume que acontece, correu muito bem. Surpreendentemente, a primeira experiência correu bem. Portanto, e agora temos todos os resultados do mundo para poder transformar isso. Agora, os biólogos estão à espera que isso se transforme num produto para que eles possam recorrer a ele frequentemente para poderem fazer campanhas e recolher animais que depois se verão para que é que são, se é para produção animal, se é para só para estudo das espécies lá em baixo, porque a gente se quer mexer muito no mar. Tem que ver os impactos, não é? Exato. E hoje em dia a gente estuda os impactos do fundo marinho com esses animais mortos, não com os animais vivos, e precisamos de simular se eu aumentar a pluma, se a densidade da pluma crescer. Por exemplo, se eu quiser um dia tirar recursos não vivos do fundo do mar, esses recursos não vivos, para terem impacto industrial, têm que se industrializar. Mas para industrializar se eu perguntar o problema das dragas aqui no Rio Tejo, por exemplo, a professora vai chicotear quem vai dragar perto de alguns sítios, mas depois vem o empreiteiro e vai chicotear-nos porque quer areia. Não é? E depois vem a falar, eu quero as casas mais baratas, então eu tenho que chegar E quem fala nestes inertes, há outros recursos não vivos que eventualmente nós um dia vamos ter que ir buscá-los ao fundo do mar. E recursos vivos, que é tudo muito bonito, nós aqui em Portugal adoramos muito peixe, mas o nosso peixe, a quantidade é muito pequenininha. A população... Eu não vou dizer como é que eu posso dizer isto. O quadro de desequilíbrios mundiais é enorme. E o facto de não vivermos todos, haver uns muito ricos e uns muito pobres, ainda ajuda à sustentabilidade. Porque se todos quisessem, se todos vivêssemos bem, e se a igualdade e a democracia fosse igual para todos, o mundo hoje em dia tinha um problema grave. Que era manter viva toda esta gente toda a consumir o nível de proteína que eu consumo ou que nós aqui consumimos. Se todos consumíssemos o nível de proteína que nós portugueses consumimos, o mundo eventualmente não existia. A gente precisava pelo menos de 10 planetas. De 10 planetas. O que quer dizer, e como é que nós vamos arranjar proteína para estas pessoas? Eventualmente vai ser no mar. Mas não é com a atual quantidade de produção natural que o mar dá. A produção natural que o mar dá que a gente pode consumir não chega. E o mesoplágico pode ser uma solução. Na proteína. É patê, mas... Exato. Mas é a história das algas. Mas pode ser uma solução. A história das algas. As algas pode ser. Hoje em dia. Eu já estou-me a adiantar algumas respostas, mas... Mas é uma fonte de alimentação. E estes estudos que os biólogos teriam de fazer, não só dos impactos, mas da qualidade do mesoplágico, se hoje em dia se a sardinha não chegar, não vai chegar, não é? E mesmo que a aquacultura cresça de tal maneira que é melhor crescer a aquacultura que crescer a produção animal terrestre, como as vaquinhas, como os porquinhos, como as galinhas, é melhor crescer porque a energia produzida para 1 quilo de proteína no mar ou proteína de peixe é muito mais barata que 1 quilo em termos energéticos que 1 quilo de vaquinha ou porquinho. Isso depois traz outros problemas, agora não vamos discutir, mas eventualmente nós precisamos de aumentar a produção de proteína no mar e isso eu entendo, sou engenheiro, mas entendo, e também entendo que podemos começar a consumir, se em cima diminuir, aquilo que a gente pesca começar a diminuir, também vai aumentar as espécies que estão no mesoplágico, porque não são consumidas. Então nós temos que consumir, eventualmente, diretamente a proteína produzida no mesoplágico. E este equipamento pode ajudar os biólogos em 20, 30 anos a fazer esta mudança ou não. E há 2 vídeos muito interessantes, um que mostra um caranguejo e um que mostra um duo de peixes que foram vistos através dessa câmera. Mas é bonito de mostrar. A gente nunca vê o mar assim tão longe, não é? Isto foi
foi a missão com é preciso, Esse é o eu depois falarei do consórcio, mas a Joana está por cima da minha, é da entidade, é dela, não é? É um projeto feito em já está habituada. Nós fazemos a missão. A Câmara vai ser quando ela foi em rede, e agora ela vai ser lançada, depositada a 900 metros de profundidade, aqui eu suponho que é num canyon, eu suponho que é perto de Setúbal, porque o canyon de Setúbal na Porta é 600 metros, então dá lá uma que vai aos 900, isto é 900 metros. De peixes mas entretanto podemos ir conversando e ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ótimo, não, fantástico. Ele agora vamos perder este filme aqui no. Ele está a seguir. Esse vai ser muito interessante. Portanto, isto está depositado. Esse conhecimento dos biorrecursos do mar profundo ainda se encontra numa fase bastante embrionária, não é? É assim, teoricamente, os estudos teóricos já são muito avançados e evoluídos, não é? Agora, com resultados obtidos na realidade. Em Portugal, ainda com tecnologia portuguesa, ainda não havia. Esta é a primeira tecnologia. Infelizmente, este caranguejo não vai conseguir entrar na Câmara. Porque a Câmara não estava preparada para ele. Vai andar à volta, coitado, ele bem quer entrar. Exatamente. Mas nós não estávamos preparados para este caranguejo rastejante. Na próxima, vamos lhe arranjar uma rampa. Já que ele quer vir, a gente vamos lhe facilitar a entrada. Portanto, mas isto foi as primeiras imagens. A primeira vez que desceu aos 900 metros. Portanto, as pessoas podem achar, que isto é 900 metros. Não, eu já ouvi falar em quilómetros. Porque é que estou a falar 1 quilómetro, estamos todos contentes, porque primeiro é tecnologia nacional e depois isto tem uma particularidade. É que esta câmara tanto aguenta a pressão, que é normalmente um submarino que é de fora para dentro, que quando ela depois é fechada, a atmosfera interna ou a pressão interna fica nestes 1000 metros e depois quando vem à superfície temos o contrário. Temos os 100 bar dentro e os 0 fora. E ela não pode rebentar para fora. Pois. Ela tem que aguentar os 1000 bars para dentro e tem que aguentar os 1000 bars que está fora. Os 100 bars para fora. Portanto, que é por isso que se transforma num processo tecnológico mais complexo. Não é só fazer um submarino, é fazer um submarino e fazer um submarino ao contrário quando chega cá em cima. Exatamente. Okay? Agora, era interessante também se a gente fizesse a pergunta, como é que eles decorreram, os trabalhos a bordo do navio Mário Ruivo, como é que eles decorrem normalmente, né? Tem que validar essas tecnologias em ambiente próprio, não é? A chefe da missão era uma bióloga do IPMA. Pronto. Portanto, há um programa de testes para o equipamento que os biólogos colocam em cima da mesa, discute-se no momento com os tecnólogos, neste caso nós e a empresa que desenvolveu connosco a câmara, é posto já antes é planeado, mas é posto um desafio para os testes. Nós aqui não estamos a fazer nenhum estudo biológico, nem nenhum estudo geológico. Estamos a validar só a tecnologia. Certo. Ela coloca os biólogos na reunião colocam uma série de desafios, faz o programa para o dia seguinte, e no dia seguinte faz os mergulhos, tira-se resultados, traz-se à superfície. O relatório vai sair em breve. Eu já o tenho aqui, mas ainda não é público. É off the record? Não é off the record, mas ainda está a circular claro. entre os investigadores e depois o próprio projeto, quem financia, que neste caso este financiamento era isso que eu ia perguntar, justamente é o programa Compete 2020, é o programa Compete 2020 que financiou. Os parceiros aqui são o IPMA, o Inesctec, o ISEP, o Fórum a tecnologia. Esta empresa tem investido, era uma empresa de depósitos, que faz depósitos para os hidrocarbonetos, ok? Que tem experiência em pressão de dentro para fora. Perfeito. Que aceitou o desafio de também desenvolver pressões de fora para dentro e dentro para fora, e está aqui a aplicar essa tecnologia. A gente tem até um vídeo final que é justamente mostrando a câmara sendo recolhida.
interessante que a outra. Acredito que a plateia tenha também saído com essa impressão. Eu sempre aprendo com os meus oradores, eu já chamo meus oradores, né? Os oradores que vêm aqui mesmo enlightenment. A gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa saber o que está sendo feito e o que está se conhecendo. É um mistério, como disse um dos membros da plateia, o mar para mim é um mistério, e é um grande mistério ainda, a gente conhece pouquíssimo, mas é super verdade. E eu agradeço a presença de todos, a equipa fantástica da sala de âmbito cultural do El Corte Inglês, que foi super gentil em nos acolher, e convido-os a verificarem sempre no YouTube. Temos as 20 palestras, os vídeos das 20 palestras já realizadas, temos todas disponíveis na biblioteca. E eu, mais uma vez, agradeço a parceria da Unesco, o apoio da equipa do âmbito cultural do El Corte Inglês, e até breve em mais uma palestra do Centro de Comunicações dos Oceanos. Muito obrigada. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar, para mim, é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. The sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.